Com Deus, sua história pode recomeçar. Tem uma mentira que o mundo conta para as pessoas que já erraram demais, que já caíram fundo demais, que perderam coisa demais. A mentira diz assim: a sua história já está escrita. O que foi feito não tem como ser desfeito. Você é o resultado dos seus erros e das suas perdas, e é tarde demais para mudar qualquer coisa. Muita gente acredita nessa mentira. Muita gente para de tentar por causa dela. E eu quero te contar a história de um homem chamado André, que acreditou nessa mentira por anos, até o dia em que descobriu que ela era falsa. André tinha 43 anos e uma lista de fracassos que ele sabia de cor. 2 casamentos desfeitos, uma filha que não falava com ele há 4 anos, um negócio que havia falido deixando dívidas que ainda assombravam seu nome em todo o cadastro de crédito do país. Uma passagem pela dependência química que havia durado 7 anos e consumido tudo o que ele tinha, incluindo pessoas que ele amava e que tentaram ajudá-lo até não conseguir mais. Quando André saiu da clínica de reabilitação pela segunda vez, com 52 dias de sobriedade e uma mochila com as poucas roupas que possuía, ele foi morar num quarto de pensão no centro da cidade, pagando diária porque não tinha condição de pagar mensal. O banheiro era compartilhado, a cama rangia e a janela dava para um muro. Ele ficou deitado naquela cama na primeira noite, olhando para o teto, e pensou uma coisa com uma clareza que ele descreveu como assustadora. Eu destruí tudo, não tem mais nada para reconstruir. A minha história acabou antes de eu morrer. E esse pensamento, que parecia uma conclusão lógica diante de tudo o que havia acontecido, era, na verdade, a armadilha mais perigosa em que ele poderia cair. Porque quando uma pessoa acredita que a história acabou, ela para de fazer escolhas. E quando para de fazer escolhas, ela confirma a sentença que ela mesma pronunciou sobre si. O que aconteceu a seguir não foi um milagre do dia para a noite, não foi uma visão, não foi uma voz do céu, não foi uma experiência sobrenatural que resolveu tudo num instante. O que aconteceu foi uma conversa. No terceiro dia na pensão, André desceu para tomar café da manhã e o dono do estabelecimento, um senhor de uns 60 e poucos anos chamado Seu Benedito, sentou do lado dele sem ser convidado e perguntou diretamente: "Você está bem?" Não como cumprimento, como pergunta real. André olhou para aquele homem que ele nunca havia visto antes e disse a verdade pela primeira vez em muito tempo. Não, não estou bem. Não sei se algum dia vou estar. E seu Benedito não deu sermão, não pregou, não ofereceu conselho. Ele disse só uma coisa: eu já estive exatamente aí, e Deus não desistiu de mim. Ele não vai desistir de você também. André não acreditou naquele momento, mas alguma coisa dentro dele não conseguiu descartar completamente o que ouviu. Naquela noite, ele abriu pela primeira vez em anos uma Bíblia que estava na gaveta do quarto da pensão, dessas que as sociedades bíblicas deixam em quartos de hotel e pensão por todo o país. Ele não abriu com devoção, abriu com ceticismo, quase como desafio. E as páginas se abriram no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, onde está escrito: "Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está brotando. Não a percebeis?" Ele leu aquela passagem 2 vezes, e a palavra que ficou ecoando nele foi a palavra nova, não corrigida, não remendada, nova. Deus não estava prometendo consertar a história velha de André, estava prometendo começar uma nova. Essa é uma distinção que muda tudo, e eu preciso que você entenda ela com cuidado. Muitas pessoas chegam a Deus esperando que Ele conserte o que foi quebrado exatamente da forma que estava, que restaure o casamento idêntico ao que era, que devolva o dinheiro perdido na mesma proporção, que ressuscite a versão anterior da vida. E quando isso não acontece dessa forma, elas concluem que Deus não respondeu. Mas Deus raramente restaura fazendo uma cópia do passado. Ele restaura criando algo novo, algo que carrega as marcas do que passou, porque as marcas fazem parte da história, mas que não é limitado pelo que passou. Algo que só é possível porque aquilo tudo aconteceu, porque aquela dor foi atravessada, porque aquela queda foi vivida. André não recuperou os casamentos que havia perdido, não recuperou o negócio que havia falido, não apagou os erros da ficha, mas 6 meses de estar naquele quarto de pensão, ele estava trabalhando de auxiliar numa marcenaria, aprendendo um ofício do zero, com mãos que antes só sabiam fechar negócios. Um ano depois, estava com um pequeno ateliê próprio, fazendo móveis sob encomenda, vivendo modestamente, mas com uma dignidade que ele não havia sentido em décadas.
E 2 anos depois, sua filha ligou. Ele me contou que quando o nome dela apareceu na tela do celular, ele ficou olhando por vários segundos sem atender, com medo de que fosse um erro, que ela tivesse discado sem querer. Mas ela havia discado de propósito. Ela havia ouvido de longe que o pai estava diferente, que havia mudado de verdade, e ela queria ver com os próprios olhos. Eles se encontraram num café, ficaram 2 horas juntos, não resolveram tudo, não voltaram a ser o que nunca foram, mas começaram. Começaram uma história nova, diferente da que existia antes, imperfeita, com cautela dos dois lados, mas real. E André me disse algo que eu carrego desde então. Eu pensei que a minha história tinha acabado naquele quarto de pensão, mas foi naquele quarto que ela começou de verdade. Isso é o que Deus faz com o que o mundo descarta. No Evangelho de João, capítulo 8, tem uma cena em que uma mulher é trazida diante de Jesus com toda a sua história exposta, com todos os seus erros declarados publicamente, com pedras prontas para serem atiradas. E Jesus não começa a enumerar os erros dela. Ele não confirma a sentença que a multidão havia pronunciado. Ele diz apenas: vai e não peques mais. Vai, continua, segue em frente. A história não acabou aqui. Essa é a natureza de Deus diante da vida humana. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes você caiu, não importa o tamanho da bagunça que a sua história acumulou. Ele é o Deus que faz coisas novas, que vê possibilidade onde o mundo vê ruína, que enxerga começo onde tudo parece fim. Mas eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa importante. Recomeçar com Deus não é apagar o passado. As consequências dos erros continuam existindo, as dívidas continuam, as pessoas magoadas continuam com as suas feridas, as marcas permanecem. Deus não opera uma borracha mágica que faz como se nada tivesse acontecido. O que ele opera é uma transformação que começa por dentro e vai mudando o que você faz com o que sobrou. Ele pega os cacos e constrói algo diferente, algo que só é possível com esses cacos específicos, nessa combinação específica, com essa história específica que é a sua e de mais ninguém. André não recuperou os casamentos que havia perdido, não recuperou o negócio que havia falido, não apagou os erros da ficha, mas a humildade que tem hoje não teria se não tivesse caído tão fundo, não teria a empatia com pessoas em sofrimento se não houvesse sofrido daquele jeito, não teria a capacidade de enxergar dignidade nas pequenas coisas se não houvesse perdido as grandes. A nova história dele só é possível porque a história antiga aconteceu do jeito que aconteceu. Deus não desperdiça nada, nem os seus erros, nem as suas perdas, nem os seus anos desperdiçados, nem as suas noites mais escuras. Tudo que você viveu é material nas mãos de um Deus que sabe construir com o que sobrou. E agora eu quero falar diretamente com você. Talvez você esteja carregando uma história que parece encerrada. Talvez você olhe para o que ficou e não consiga imaginar como aquilo poderia virar alguma coisa boa. Talvez a voz dentro da sua cabeça esteja repetindo que é tarde demais, que você errou demais, que perdeu demais, que o tempo que passou não volta. Essa voz está mentindo. Não porque a dor não é real, não porque as consequências não existem, mas porque ela está ignorando a variável mais importante de todas, a variável que muda todos os cálculos. Deus ainda está na sua história. E enquanto Deus está na sua história, ela não acabou, ela ainda está sendo escrita. E o capítulo que está começando agora pode ser o mais importante de todos. André encontrou a virada num quarto de pensão com uma cama que rangia e uma janela com vista para um muro. Não foi no momento perfeito, não foi quando ele estava bem, foi no ponto mais baixo, no lugar mais humilde, no momento em que ele havia desistido de si mesmo. Porque é exatamente aí que Deus encontra as pessoas, no fundo, no chão, no quarto de pensão da vida, e diz a mesma coisa que disse a André, que disse à mulher no Evangelho, que disse a todo aquele que chegou ao fim de si mesmo e ainda assim se voltou para olhar para cima. Vai, recomeça, eu estou aqui, e comigo a sua história pode ser nova.